A paz e a graça em nome de Jesus. Aqui, nessa oportunidade, quero trazer, como sempre, mais um assunto, mais uma coisa que acontece diariamente na vida de um ser humano em todo o planeta. Assim como no passado acontece também nos nossos dias, e eu quero provar a você e alertar você para esse assunto. O assunto é: Deus, Ele sonda, Ele coloca a cada um de nós na balança, como colocou o rei Belsazar na balança, e como ele, muitos são achados em falta diante de Deus. No livro de Daniel, no capítulo 5, do verso 1 em diante, fala da história do rei Belsazar, o homem mau, o homem que não temia a Deus, mesmo tendo exemplo dos reis que o antecederam. Ele, mesmo sem temer a Deus, ele ainda profanou as coisas de Deus. No verso 27, diz que, e essa história, essa narrativa diz que ele, logo que ele assumiu o reino, ele mandou fazer um grande banquete, convidou as suas concubinas, muitas mulheres e aquelas pessoas que pensavam e tinham a mesma opinião que ele. Rei de Babilônia. E ele pegou os vasos que tinham sido pegos em Jerusalém, no templo do Senhor, e usou como instrumentos de iniquidade, como na bebedeira na ocasião desse banquete. Era um homem que não tinha caráter, um homem que não tinha pudor em nada, não temia Deus, e ele achava que podia fazer tudo sem ter alguém para prestar conta. Mas quando ele estava em meio a esta festa, a Bíblia diz que apareceu em uma das paredes do salão uma mão, escreveu uma mensagem a ele que ele não pôde interpretar. Isso está escrito no capítulo 5, do verso 26 em diante. Ele não pôde interpretar, chamou os magos e adivinhadores para interpretar e ninguém pôde interpretar. E assim diz no verso 26. Foi chamado Daniel para interpretar, porque ele sabia que existia no seu reino um homem sábio, um homem que temia e servia a Deus, o Criador de todas as coisas. E ele foi chamado até a presença do rei, e o rei disse: se ele interpretasse, ele daria muitos prêmios e ele seria o terceiro maior daquele reino. Mas Daniel disse ao rei que não desejaria
os seus prêmios, mas iria interpretar o que estava escrito ali, naquela parede, escrita pelo próprio dedo de Deus. E Daniel, no verso 25, diz: Esta, pois, é a escritura que se escreveu, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado fostes na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então mudou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro no pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador no reino. Mas Daniel recusou, e naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Meditando, o Senhor, através do seu Espírito, revelou que Ele faz a mesma coisa nos tempos de hoje. Aí você deve estar perguntando, mas isso foi para Belsazar somente, não para nós. Então vamos continuar aqui no verso 12, no mesmo livro. No capítulo 12, do verso 4, que diz assim: E tu, Daniel, veste estas palavras, sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. No verso 5 diz: E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio e o outro da outra banda à beira do rio. Daniel teve uma visão de dois anjos que lhe revelaram as coisas. E no verso 8 do capítulo 12 diz assim: Pois ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. É o que está acontecendo nos tempos de hoje. Deus está avaliando, provando, colocando na sua balança a todos nós. Aí você diz: mas isso é para os crentes. Não, meu amigo, meu irmão. Deus está avaliando, colocando na balança cada um de nós diariamente, independente de quem você é. Romanos capítulo 2, no verso 5, em diante, diz: Mas segundo a dureza do teu coração impenitente, entesoura ira para o dia do Senhor, da ira e da sua manifestação do juízo de Deus.
o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e corrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação, angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente ao judeu, também do grego. Glória, porém, honra e paz a qualquer que obra o bem, primeiramente o judeu, também o grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Deus não vai olhar quem você é, mas essa regra são para todos, e Ele coloca a cada um de nós, independente do que somos nessa terra, na balança, nos provando para nos dar a recompensa conforme as nossas obras diante dele. Finalmente, Apocalipse capítulo 2, no verso 23, diz assim para a gente terminar: e ferirei de morte os seus filhos e todas as igrejas. Você que faz parte de uma igreja, você vai ser testemunha disso. Saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Aí muitos dizem: eu estou salvo, eu recebi Jesus. Sim, glória a Deus por isso, porque é o primeiro passo que você tem que fazer, aceitar a Jesus, porque a salvação vem pela graça. Mas sem obras você nunca subirá ao céu. Se alguém prega isso ao contrário, você está sendo enganado. E eu trago essa mensagem para te alertar, independente de quem você seja, da maior autoridade política, religiosa ou espiritual nessa terra, você está sendo avaliado por Deus. E Ele dará conforme as tuas obras. E Ele está te pesando na balança, como pesou o rei Belsazar, e deu a ele o que ele merecia, porque não quis se arrepender das suas más obras. Assim, é isso que eu queria trazer para você. Você vê como está as coisas no mundo, e Deus está provando, está colocando na balança todos, do maior ao menor. E nos últimos tempos, o livro de Daniel diz que muitos seriam provados e avaliados, mas assim como o rei Belsazar agiu impiamente, muitos estão nessa situação. Mas há uma saída: o arrependimento e deixar o pecado, as desonestidades, as roubalheiras, as bebedeiras, as prostituições e tudo que não presta diante de Deus. É o que eu trago para você em nome de Jesus. Fica na paz e na graça, que você possa tomar ciência disso. Amém.